Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial de A Fazenda dos Bichos, de George Orwell. Neste vídeo você vai ver algumas sugestões de como trabalhar a obra com a turma. Vamos lá? Primeiramente, oriente os alunos a manusear o livro. Questione o que mais chamou a atenção deles. Na sequência, explore os elementos que compõem a capa, como o título da obra, o nome do autor, da tradutora e da ilustradora, a logomarca da editora responsável pela publicação e a ilustração. Peça que leiam a resenha apresentada na quarta capa e instigue a leitura da obra. Também é interessante que eles analisem informações paratextuais apresentadas no final do livro. Durante a leitura, oriente os alunos a registrarem fatos, impressões e descrições que acharem pertinentes. Verifique se eles reconhecem o discurso político e seus argumentos na tomada de poder dos porcos. O objetivo é que eles percebam os regimes políticos se formando. Primeiro, um regime igualitário, mas que vai se transformando em totalitarismo autoritário. Após a leitura, explore por meio de perguntas o entendimento do texto. Você pode questionar, por exemplo, se eles foram capazes de identificar a sátira ali presente, ou se conseguiram identificar personagens que representam figuras históricas ou papéis sociais. Proponha também a criação de podcast ou vlog, com resumos ou resenhas críticas dos estudantes sobre a obra. Para mais informações, consulte o material digital do professor. A Fazenda dos Bichos possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões de atividades. Ciências humanas e sociais aplicadas. Verifique os conhecimentos dos estudantes sobre política. Questione-os sobre a importância de um regime político que tenha como guia as necessidades dos cidadãos e do bem comum. A partir de aspectos da obra, promova uma pesquisa sobre diferentes formas de governo. Solicite que busquem informações sobre os países em que determinado regime está ou esteve em exercício, atentando-se principalmente para como ele trata a liberdade de expressão e de imprensa e os direitos básicos dos cidadãos. Ciências da natureza e suas tecnologias. A partir da deturpação de um dos princípios básicos do animalismo, propõe um debate sobre a estrutura social fundamentada na predileção genética baseada nas raças. Peço uma pesquisa para que os estudantes verifiquem momentos históricos em que teorias foram empregadas como justificativa para a discriminação e segregação de grupos de pessoas. Destaque que, ao contrário de tais teorias, a ciência, especialmente na área da genética, tem demonstrado que os seres humanos possuem muito mais semelhanças que diferenças, o que serve para refutar qualquer ideia de superioridade genética. Matemática e suas tecnologias. Destaque as relações de trabalho e de exploração presentes em A Fazenda dos Bichos. A partir disso, organize uma pesquisa sobre os diferentes tipos de trabalho escravo ou análogo à escravidão no mundo atual. Os alunos deverão representar, por meio de gráficos e tabelas, os dados estatísticos encontrados. No ensino médio, os estudantes precisam aprimorar a leitura literária, pois ela desenvolve a empatia, a personalidade e amplia vivências acerca dos contraditórios desejos humanos e da consciência humana. A Fazenda dos Bichos é um romance com animais como personagens, o que evoca um caráter fabular à narrativa. A fábula é um dos mais antigos gêneros literários, um texto breve com personagens animais que agem como humanos e apresentam um tom moralizante. Ao classificar seu romance como fábula satírica, George Orwell empresta, tanto da fábula quanto da sátira, características de forma crítica, transformando a narrativa em alegoria. Esse é um dos motivos da obra ser ainda hoje bastante atual. Vamos agora às sugestões de atividades intertextuais com o romance A Fazenda dos Bichos, dentro dos campos de atuação social das práticas de linguagem estabelecidos pela BNCC. Campo da vida pessoal. Assista à conferência TED. O trabalho não precisa ser uma tortura, de Roger Coppel. Nesse vídeo se discute a diferença entre trabalho e emprego a partir da sua experiência com cooperativas em São Paulo. Depois discuta com os alunos qual profissão pretendem seguir e o que esperam dela no futuro. É importante motivá-los a buscar uma profissão na qual se realizem e frisar que todos na sociedade deveriam ter essa possibilidade. Campo da vida pública.
A Fazenda dos Bichos demonstra como a falta de equilíbrio entre as relações de trabalho pode impossibilitar o bem-estar dos trabalhadores. Promova a discussão sobre os direitos básicos do trabalhador, presentes em dispositivos constitucionais pertinentes da Constituição da República Federativa do Brasil, primeira parte da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e normas correlatas. Após a leitura, solicite aos alunos uma pesquisa de notícias e reportagens sobre situações de desrespeito às leis trabalhistas no Brasil, indicando qual lei foi infringida e por quê. Campo jornalístico midiático. Informe aos alunos que, além de escritor, George Orwell foi jornalista. No livro Sobre a Verdade, encontram-se textos curtos do escritor sobre esse tema, extremamente pertinente em época de fake news e pós-verdade. Organize um momento de discussão de alguns textos da coletânea, dividindo-os entre os alunos para que leiam e produzam uma resenha sobre o texto. Campo das práticas de estudo e pesquisa. A Fazenda dos Bichos transformou-se na alusão de um modelo de como qualquer regime totalitário é desenvolvido. Propõe aos alunos uma pesquisa sobre as ditaduras que existiram na América Latina no século de Orwell, ou sobre as ditaduras em exercício no mundo atual. Após a pesquisa, peça que organizem as informações para a divulgação dos resultados para a turma, que pode acontecer como seminários ou podcasts. Campo artístico literário. Muitos longas-metragens podem ser empregados no diálogo com o romance A Fazenda dos Bichos e seu tema central, as relações de trabalho. Para isso, sugerimos Distrito 9. Após assistirem ao filme, promova um debate questionando os alunos quais relações podem ser estabelecidas entre o longa-metragem e o romance de George Orwell. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra A Fazenda dos Bichos, de George Orwell. Esperamos que o material seja útil para sua prática docente. Tenham um bom trabalho em sala de aula. Até mais!